muito comum se ouvir falar que pessoas que se expressam assim: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, o tempo não está dando para nada. Como se o tempo fosse um personagem vivo que determinasse a vida da gente. Em verdade, o tempo é referencial que a gente tem desde que a gente nasce até que a gente morre, tem necessidade de preencher um espaço de tempo que é coincidente com modos de 24 e 24 horas. O que a pessoa faz com essas 24 horas por dia é efetivamente o que está fazendo com sua vida. De maneira tal que, quando a pessoa me diz eu não tenho tempo, está dizendo uma coisa que não é verdadeira, que é a coisa mais bem dividida na face da Terra. Quer ser presidente da República, o gari, quer ser o radialista, quer ser o médico, não importa. Todo mundo só tem 24 horas por dia. É a coisa mais bem dividida na face da Terra, é o tempo. Então dizer que não tem tempo é uma falácia. Em realidade, o que ocorre é que algumas pessoas não estruturam bem seu tempo. Essa é a razão pela qual a gente faz palestras sobre essa temática. Estarei fazendo até uma palestra no dia 21, aberta ao público, sobre essa temática com a doutora Sônia Nogueira, sobre justamente como estruturar o tempo, o que fazer para evitar perder tempo, porque as pessoas que perdem tempo de graça com o celular, com o papel que lê não sei quantas vezes, com retrabalho. Então, uma série de situações que vão ser mencionadas nesse seminário e que aqui eu queria mencionar é o seguinte: o que você fizer com suas 24 horas, amigo telespectador, é o que você está fazendo com a sua vida. Se você tiver 24 horas boas, mais 24 horas boas, mais 24 horas ótimas, sua vida está ótima. Mas se você tiver 24 horas de cama, 24 horas sofrida, 24 horas pavorosa, sua vida está ruim. Então, quem é o gerente de sua vida? Não é o presidente da República, não é o prefeito, não é o governador, é você próprio. Então, dizer que não tem tempo é uma coisa que eu costumo dizer o seguinte, que tempo é prioridade. Se você priorizar, o seu tempo aparece. E, às vezes, pessoas me perguntam como é que eu tenho tempo para escrever tantos livros, 21 livros, como é que eu tenho tempo para fazer palestras, fazer a minha ginástica, ler o jornal diariamente, atender 3 turnos dos meus clientes, dar assistência à minha esposa, a meus filhos, enfim, cuidar de minha vida, porque eu priorizo meu tempo. Meu dia só tem 24 horas. Descanso, evidentemente, porque ele precisa ter pelo menos 6 a 8 horas de sono, depende da faixa etária, mas o tempo útil depende de como você está gastando. Por exemplo, comerciais de televisão, às vezes a pessoa gasta um tempo enorme vendo os comerciais, quando podia estar fazendo uma coisa ali junto, está vendo o jornal, está repassando o jornal. Às vezes, quando eu assisto futebol, que eu sou aficionado ao futebol, e entre o primeiro e o segundo tempo eu já dou conta de uma parte do jornal que me interessa. Recorto as partes que me interessam para ler depois com mais tempo e faço uma primeira leitura. Então cada um vai descobrir a sua estratégia. Como é que eu faço a minha ginástica 3 vezes por semana? Minha ginástica vai de 6 a 7. Pois bem, então eu já cronometrei o tempo que eu acordo, quanto tempo eu me preparo, quanto tempo leva para pegar o elevador e descer, o tempo que vai chegar na ginástica, o tempo que dura, que é de 1 hora efetivamente, o tempo de retorno para retornar mais atividade, depois tomar banho, trocar roupa, fazer o de jejum. Todas essas coisas precisam ser contabilizadas. Se você fizer suas contas direitinho, você vai poder estruturar bem seu tempo e fazer com que ele renda. Mas tem outra coisa que é fantástica, que é o nosso tempo social. Ou seja, só há 6 maneiras da pessoa estruturar o tempo, e apenas 6. Isolamento, rituais, atividade, passatempo, jogos psicológicos e intimidade. Explicando. Isolamento pode ser o isolamento físico ou social. Você pode se isolar num quarto escuro, sozinho, ou pode ficar sozinho até na multidão. Essa é a coisa mais protegida que você faz, porque você não interage com ninguém, não tem risco, não tem vulnerabilidade alguma, mas em compensação, quem invalida um ser humano é outro ser humano. Então, se você não interage com seus semelhantes, você vai ficar um tanto quanto abatido e daí a pouco vai ter umas ideias mirabolantes que não interessam. Então, isolamento tem vantagem e desvantagem. Toda vez que for voluntário, é uma boa maneira de estruturar o tempo, você se frequentar. A gente precisa umas horas por dia, alguns momentos por dia se frequentar. Depois rituais, tem rituais sociais, bom dia, boa tarde, como vai, como tem passado, como vão todos. E quando a pessoa pergunta e diz ao outro, bom dia, não está dizendo bom dia, está dizendo eu estou te vendo vivo, você está me vendo vivo? Você está validando essa pessoa. Se você perguntar como vai, ele diz, bom, até ontem eu estava com dor de cabeça, depois eu tive uma enxaqueca, e não é ele que quer saber isso, não quer que você diga bem obrigado, ou então razoavelmente, mais ou menos, e vai passando. Ou seja,
bom dia em qualquer língua, bonjour, ou savoir, ou qualquer coisa que diga em francês ou em inglês, qualquer coisa, good morning, está dizendo, estou te vendo vivo, você está me vendo vivo? Quando você dá a resposta, você está validando essa pessoa. Isso é um ritual de saudação. Mas tem rituais que são formais, de casamento, rituais, a própria missa, o ritual religioso também é um ofício que é ritualizado, quando começa você sabe onde vai terminar, e que dá reforços à pessoa, mas de modo limitado. Depois vem a atividade. Profissional, você se ocupa dentro de alguma coisa que você tem uma expertise, que você tem um desenvolvimento, que você tem um conhecimento, e você vai receber reconhecimento pelo que faz, não pelo que você é. Não importa que seja a bela do pedaço, não importa que seja o bonitão da vez, se não tiver conhecimento ali na área da atividade, não sou. Então a atividade, portanto, é uma coisa que tem uma programação, é seu trabalho, é sua ocupação, mas a atividade pode ser lúdica também. Você vai programar, vai jogar um carteado com as pessoas, tem gente que joga uma seriedade, não pode nem falar nada, jogo dominó, essas coisas todas, né? E tem o passatempo, que é quando acaba o jogo, você vai comentar o que aconteceu. Falar sobre o jogo que passou, as suas falhas, as suas vitórias, contar as suas bravatas, contar como é que você conseguiu ganhar aquela partida, como é que você teve tanto azar de perder. Ou até mesmo quando você se encontra com alguém, você faz comentários avulsos que não são nada íntimos. Por exemplo, um que eu chamo de boletim meteorológico, tá calor, a chuva tá danada, vai chover, tá frio, essa frente fria tá chovendo demais, né? Esses comentários todos aceitam como sendo uma validação, mas na verdade não está entrando em intimidade nenhuma. Quando você arma um tipo de uma pegadinha para alguém aí depois, e fica depois dando gozação, isso é um jogo psicológico. Toda situação em sua vida que se repete mais do que 2 vezes, aposto. Tem um jogo psicológico, uma descoberta genial de um analista transacional que é Eric Berne, e que faz com que seja revelado que uma conduta humana ela é repetitiva. Então a gente se mete em jogos que são até risíveis, mas acontece que os jogos podem agravar a intensidade, se tornar jogos perigosos e até terminar em terceiro grau. Primeiro grau é aceito socialmente, segundo grau há um certo constrangimento, terceiro grau acaba em necrotério, pronto-socorro, pai policial, jardim da saudade. Então não é coisa boa o jogo psicológico no terceiro grau. E finalmente a melhor maneira de todas, que seria a intimidade. Que maravilha você ser íntimo de alguém, você abrir seu coração, dizer o que pensa e sente, confidenciar, mas precisa ver a quem você vai fazer isso, porque quando você diz isto, é uma maravilha em termos emocionais, em termos de confidencialidade, em termos de confiança, de intimidade, está tudo beleza, mas você fica muito vulnerável. Você pode sofrer uma CPI, porque os melhores amigos podem ser os piores inimigos. Então, sendo assim, é preciso você escolher quem vai ser a pessoa ou quem vão ser as pessoas que você elege para ser íntimo. Daí porque é importante que você tenha reuniões sociais para charlar, conversar, bater papo, falar sobre. Isso são os passatempos. Passatempo não é jogar carta, isso é uma atividade lúdica. Pois bem, só para encerrar eu quero mostrar como inevitavelmente a pessoa entra nessas 6 modos, nessas 6 maneiras de estruturar o tempo. Você, telespectador amigo, quando entra no elevador, se apertou e tem alguém dentro. O que você faz? Bom dia, boa tarde, fez o ritual. Daí a pouco, perigo, o que é que eu vou dizer a essa pessoa? Um olha para cima, outro olha para baixo, entrou em isolamento. Daí a pouco fica danado aquele isolamento, em diálogo interno, algum pega o celular e fica passando, então olha ali, 540 quilos ou 6 pessoas, fica fazendo conta, isso é uma atividade que você está fazendo para estruturar seu tempo, porque o tempo vazio é terrível. Aí de repente você pode arriscar, se a viagem de elevador for longa, uma conversa, e tá calor, né? Ou então se vê ali, reunião do condomínio vai ser hoje às 20 horas, esse síndico é maluco, vamos convidar para um jogo, vamos falar mal do síndico, né? O que menos acontece no elevador é intimidade, a não ser quando são namorados que travam o elevador para ali dentro rolar uma coisa. Hoje bem, existem as câmeras que estão filmando tudo e até cerceou um pouquinho esse tipo de coisa. Então, enfim, conhecendo a maneira como você estrutura o tempo e sabendo que você é o dono do seu tempo, você faz com que sua vida tenha mais qualidade, não tenha só quantidade. Desejo, portanto, que você estruture bem seu tempo e seja bem feliz.